Um, dois, três. Eu vou começar ali a saída. Mas está bem. Ainda não.
Muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos a esta Basílica dos Congregados para o arranque da Braga Barroca, que começou hoje com algumas atividades e termina hoje o primeiro dia com esta magnificação. Levaram daqui com bom proveito. Em nome da Câmara Municipal de Braga, gostaria muito de agradecer aos nossos convidados, em primeiro lugar, ao professor Dr. Eugênio dos Santos, que o Sr. Padre Paulo Torroso daqui a pouco já vai introduzir, e ao professor Dr. Eduardo Pires Oliveira, que como sabemos, temos aqui duas personalidades que vêm, digamos, dar um elemento que nós não estamos nesse elemento. O objetivo era estarmos lá dentro, mas a capela é muito pequenina, teremos a oportunidade de a visitar no final. A Capela dos Monges, que este ano 250 anos. E nessa medida, o Braga à Lupa, que é uma das iniciativas inseridas no programa A Descoberta de Braga, que o município realiza mensalmente, debruça-se nesta boca sobre a Capela dos Monges. E para nos abordar a Capela dos Monges, ninguém melhor do que o professor Eduardo Pires de Oliveira, que se debruçou sobre a obra de André Soares, o mais importante investigador sobre a obra de André Soares, e nessa medida não podemos ter o melhor convidado esta noite. E para nos contextualizar, precisamente sobre a presença dos oratorianos no norte de Portugal, o professor Dr. Eugênio dos Santos, que tem uma obra vasta nesse âmbito, e até para muitos bracarenses desconhecem exatamente o que é esta congregação do oratório, como é que ela vem parar a Braga, e depois, obviamente, a contextualização específica da obra de arte que vamos falar esta noite. Portanto, espero que apreciem esta iniciativa. No final haverá uma surpresa, no final visitaremos a capela, no final das intervenções e de algumas questões que queiram colocar. Pedia que depois, nesse momento, tivéssemos alguma ordem também, porque o espaço é exíguo, e aproveitem também o restante programa da Braga Barroca. Todos os dias temos imensas iniciativas, precisamente para nos ajudar a perceber melhor este período áureo da história da cidade de Braga. Muito obrigado e boa noite. Olá, boa noite a todos. Antes de mais, eu quero agradecer à Câmara Municipal de Braga a feliz ideia de se ter associado a esta comemoração dos 250 anos da Capela dos Monges. Eu, desde já, o meu obrigado. Eu vou apresentar o professor Eduardo Pires de Oliveira e também Eugênio dos Santos. O Eduardo Pires de Oliveira, de certeza, que vai começar a sua intervenção dizendo que bendito seja André Soares que nos reuniu aqui, porque ama profundamente esta figura incontornável da história bracarense. E o Eduardo Pires de Oliveira nasceu em Braga em 1950, investigador e autor de mais de uma centena de livros e artigos sobre história da arte, história, arqueologia, bibliografia, iconografia e bibliografia, tendo inclusive ganho o prémio José de Figueiredo em 1995, da Academia Nacional de Belas Artes, pelo seu livro O Convento do Salvador. Conhecido pela sua capacidade de investigação, é técnico da Biblioteca Pública de Braga e foi o primeiro doutorado em História da Arte por currículo relevante em Portugal, ou seja, sem licenciatura prévia. A sua investigação centra-se essencialmente no estudo da arte barroca e rococó, minhota, e na diáspora dos artistas minhotos do século XVIII, o que tem motivado diversas visitas de estudo ao Brasil e a alguns países da Europa, onde é convidado a participar em congressos ou a proferir conferências. É sócio fundador da ASPA, académico correspondente da Academia Nacional de Belas Artes e sócio da Associação Portuguesa de Historiadores de Arte. É o mais especialista no legado de André Soares, autor da fabulosa Capela dos Monges, que nós vamos ter a oportunidade de visitar no fim desta palestra. O professor Eugênio dos Santos é doutor em História pela Universidade do Porto, onde foi professor catedrático e se jubilou em 2007. Ao longo do seu percurso académico, lecionou numerosas disciplinas do curso de História, tanto na sua universidade como noutras, designadamente na dos Açores, da qual foi professor visitante convidado durante mais de uma década.
Ao longo da sua vida académica, empenhou-se sobretudo na pesquisa em História Moderna, na qual produziu a sua tese de doutoramento e vários trabalhos afins. Depois embrenhou-se em áreas da cultura luso-brasileira, uma vez que foi convidado a fazer cursos em várias universidades sul-americanas. Daí resultaram numerosas publicações que atestam a sua atividade investigadora nesse período. Pertence a numerosas agremiações científicas, como a Academia Portuguesa da História, o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, a Associação de Historiadores Latino-Americanistas Europeus, da qual foi presidente internacional entre 1995 e 1998, além de outras mais. Um dos seus temas de investigação, e esta é a razão pela qual o convidamos, é a congregação do Oratório, os congregados, e a sua presença no norte de Portugal. Antes de mais, muito obrigado por terem aceito o nosso convite, e eu creio que vai ser uma noite extraordinária, e, como disse, nós vamos comemorar estes 250 anos, e no fim também estão todos convidados a passar ali pelo salão para saborearmos estes 250 anos de história. Agora, peço a vossa atenção. Obrigado. Está bem. Boa noite. É sempre com enorme gosto, prazer, que venho aqui à cidade de Braga, da qual tenho excelentes recordações, muitos amigos, e, portanto, à qual me ligam laços afetivos muito fortes. E, sendo assim, quando me falaram se eu não me importava de vir cá hoje, eu disse imediatamente que sim, embora não soubesse exatamente o que é que esperavam daquilo que eu ia aqui referir, ou, enfim, as questões que iria aqui eventualmente levantar. Eu repito que é com muito prazer que aqui estou, saúdo todas as pessoas que aqui estão presentes, designadamente as autoridades. Eu peço desculpa não citar uma a uma, porque não residindo habitualmente aqui em Braga, enfim, isso é alguma coisa que me passa quase ao lado, quase despercebida, naturalmente, e desculparão essa minha falha. Encontro aqui colegas, antigos alunos e, no fundo, encontramos todos por interesse a uma causa comum, que é valorizar aquilo que é genuinamente nosso, o que é o nosso património e, sobretudo, colocá-lo ao serviço das novas gerações, ao serviço do futuro e, ao mesmo tempo, despertando entre os mais jovens, que muitas vezes ouvem falar assim, que é muito importante isto, aquilo ou aquilo, mas falta-lhes depois um pouco o enquadramento, a base, e, portanto, cometem muitos erros de chamados os pecados capitais do historiador, que é colocar, enfim, as pessoas fora do respectivo contexto, da respectiva época. E nós vimos cá hoje, eu e o meu colega, o Dr. Eduardo Pires de Oliveira, exatamente para tentar fazer um pouco essa contextualização. E eu seguramente farei algumas afirmações que poderão ser discutíveis, que poderão ser, enfim, comentadas, e, portanto, estou ao dispor, na medida do possível, no fim. Portanto, a todos muito obrigado. Eu passo imediatamente a palavra, passo imediatamente ao tema, tentando não abusar do tempo e, ao mesmo tempo, tentando não defraudar a expectativa daqueles que me convidaram para aqui estar. Eu, uma vez que disseram para estar sentado, eu vou fazê-lo. Se alguém tiver dificuldade de audição, fará o favor de fazer um gesto, porque eu habitualmente faço-me ouvir, mas seguramente corrigirei alguma deficiência se for caso disso. Bom, nós vimos cá hoje, essencialmente, para tentar perceber quais foram os fundadores e, ao mesmo tempo, quais foram os objetivos daqueles que lançaram ombros aqui a uma obra que, na sua perspectiva, era uma obra da aculturação do povo português, designadamente do povo
que estava, em alguns aspectos, longe daquilo que eram as questões essenciais que a todos diziam respeito, ou seja, aquilo que era o destino individual de cada um e qual é o papel que cada um deveria assumir na sua existência e qual era, no fundo, o sentido da existência. Ora bem, isso, naturalmente, deveu-se, e é isso que eu vou tentar abordar, deveu-se aos padres oratorianos ou congregados do oratório. Eu confesso que, quando vi o título daqui que vai falar o meu colega de mesa, o doutor Eduardo, fiquei um pouco espantado por ver aqui uma capela dos monges. Claro. Pois. Claro. Pronto. Fiquei espantado porque os oratorianos não eram nem frades, nem monges. Quem eram então eles? Que gente era essa? Que grupo era esse? Que se veio instalar aqui em Braga com algumas dificuldades, mas que depois ficou de raiz até à extinção das ordens religiosas e que teve um papel muito mais importante do que habitualmente se pensa na promoção cultural e, podemos dizer assim, social das gentes com quem estavam em contato. Ora bem, quem eram então esses congregados do oratório? Antes de mais, chamavam-se congregados porque, na verdade, e eu repito, eles eram apenas e só padres. Padres e irmãos leigos. Mais padres do que irmãos leigos, mas havia, dentro das comunidades, havia essas duas categorias. Bom, então, quem eram eles? Simples padres, simples sacerdotes, que se associavam entre eles exclusivamente com um vínculo. O vínculo do amor ao próximo, ou se quiser, o vínculo da caridade mútua. E por isso mesmo renunciavam a qualquer tipo de voto. O que era, no Portugal da segunda metade do século XVII, o que era, de algum modo, uma novidade. Eles não tinham qualquer voto mais, estavam proibidos de o fazer. Se qualquer deles o fizesse, automaticamente era excluído da comunidade. Portanto, o que é que os unia? A liberdade mútua e a liberdade de associação. Estavam juntos porque entendiam que dessa forma cumpriam melhor a sua função e, ao mesmo tempo, os seus objetivos fundamentais eram o aperfeiçoamento individual e o amor ao próximo. Ora, essa vivência em conjunto proporcionava-lhes, segundo a sua perspectiva, em excelentes condições para que isso pudesse acontecer. Portanto, primeira nota essencial, tratava-se pura e simplesmente de padres, sacerdotes, de irmãos. Eles tratavam-se entre si sempre e só por irmãos e tinham também alguns leigos, poucos, porque essencialmente a sua vocação não era propriamente de leigos e já se verá a seguir porquê, e tinham formas ou regras de admissão de entrada muito explícitas. Em primeiro lugar, porque se tratava de uma responsabilidade assumida por cada um ao entrar para a instituição, eles deveriam ter, na verdade depois isto não foi bem assim, mas deveriam ter pelo menos 18 anos de idade. Entraram muitos, sobretudo a partir dos meados do século XVIII, entraram muitos com 14, 15 e até, em alguns lugares, entraram alguns com 13. Não se sabe muito bem como, mas os estatutos eram explícitos. Não entrarão sem terem capacidade de perceber exatamente o que fazem e, consequentemente, de estarem numa idade madura, ou pelo menos uma adolescência que lhes permita, portanto, escolherem com conhecimento de causa. Em segundo lugar,
eles entravam com um património. Isto é, cada um, ao entrar na comunidade, levava os seus bens, um património X. E, se porventura quisesse abandonar a casa por qualquer razão, avisava com pelo menos meio ano de antecedência, normalmente um ano, e reavia os seus bens. Tinha o direito de voltar a dispor dos seus bens e saía à vontade. E houve muitos casos destes, alguns, não tantos assim, mas alguns houve. Uns até foram para outras religiões, como se dizia, e outros porque decidiram passar para a diocese, como se diria na linguagem canónica de hoje, encardinarem-se na diocese onde estavam. E, portanto, retomavam os seus bens e regressavam ao lugar de onde tinham partido, a outro qualquer. Portanto, isso permitia-lhes a todos uma liberdade por excelência. Eu creio que o que caracteriza melhor, está muito em moda o mote, agora, no próximo dia 24, desculpem o parênteses, no próximo dia 24 vai haver na Igreja da Lapa umas exéquias solenes em memória de Dom Pedro IV, que faleceu exatamente há 184 anos, e o seu lema fundamental era liberdade. Ora, antes de Dom Pedro IV, dos liberais, terem, enfim, levantado esse monumento que é a liberdade individual, todos os congregados pautavam-se por este princípio básico. Cada um é livre de escolher o caminho que entender. Mas, enfim, eu depois, a ordem podia ser outra, mas vai ser mesmo por aqui. Mas, tinham um governo, e é outra novidade, absolutamente democrático, tal como nós o entendemos hoje. O que é espantoso também. Isto é, eles elegiam os seus próprios superiores. O superior principal de cada casa chamava-se prepósito, ou seja, o primus inter pares, que está em primeiro lugar, e escolhiam-no por um período de 3 anos. Ao fim de 3 anos, voltava a fazer-se uma votação e, no máximo, ele poderia ser eleito uma outra vez. Depois, automaticamente, era inelegível. Podiam passar depois uns anos, 3, 6, 9, e voltar a ser reeleito. Mas não podia ser eleito sucessivamente, a não ser num ou noutro caso excepcional, que foi o caso do fundador do Porto, que não tinha ninguém com a sua categoria e com a sua capacidade e, portanto, foi reeleito e disse mesmo, por razões especiais, reeleito mais que uma vez. Tinha um governo específico, esse prepósito tinha 4 assessores que constituíam o chamado governo da casa. Quem eram os assessores? O prefeito espiritual, ou seja, aquele que tratava da formação, do aperfeiçoamento, como a palavra diz, do aperfeiçoamento de todos os seus irmãos e que tinha o encargo do andamento espiritual da casa, e 3 deputados. Estes 3, mais os 2, os 5 elementos constituíam o governo da casa, durante um triênio. E eu tive a oportunidade de ver, relativamente a Braga não, mas vi relativamente ao Porto, foi escrupulosamente cumprido, a não ser durante o período do governo do Marquês de Pombal, que por razões um pouco especiais e tal, que não interessa muito agora aqui discutir, desagradado com algumas figuras que lhe fizeram frente, algumas delas oratorianas e de primeira linha, fechou a porta e, portanto, durante dois triênios não houve eleições por razões exclusivamente coercivas e vindas do exterior. Portanto, tratava-se de uma comunidade que tinha um conjunto enorme de cargos, todos distribuídos
por eleição e trienalmente renováveis. O que significava, podemos dizer assim, além da rotação, significava que havia uma transparência e uma abertura espantosa para um período que é este que nós estamos a tratar, que é o período barroco, em que a autoridade central não era sequer questionável. A autoridade central era a autoridade central, não era questionável. Mas esta instituição, a congregação concretamente do oratório, pautava-se por esses princípios ao nível do governo. Por outro lado, os oratorianos foram reunindo podemos dizer assim, as parcelas que cada um levava quando entrava na comunidade. E foram juntando um património notável, um património considerável. O que é que lhe fizeram? Bom, fizeram, entre muitas coisas, fizeram as obras que estão aí agora. Está aqui esta. Esta é uma obra feita em grande parte com esse dinheiro e fizeram no Porto a igreja dos congregados, que as pessoas provavelmente conhecerão bem, que fica mesmo em frente à estação de São Bento e é uma das boas igrejas do Porto, e fizeram um pouco por toda a parte. Mas para além disso, eles foram comprando algumas propriedades dentro ou fora das cidades. No Porto foram comprando terrenos à sua volta, por aí acima. Há mesmo lá uma zona da cidade que se chama o Monte dos Congregados. Na Rua da Alegria, entre a Rua da Alegria e, enfim, a caminho de lá, do Marquês de Pombal, eles foram reunindo, foram juntando esses bens e foram naturalmente investindo na modernização, se quisermos, do espaço que estava à sua volta. E fizeram depois também uma outra coisa que, aliás, teve críticos internos e que é muito interessante perceber. Outra coisa foi emprestarem dinheiro. Tinham dinheiro, bens, muitas vezes dinheiro, e o dinheiro, a questão era esta que se colocava: é lícito ou não cobrar juros do dinheiro emprestado? E aí havia duas correntes de opinião muito fortes. Uma era dizer: não, senhor, é ilícito levar, seja o que for, porque o dinheiro por si só não se multiplica. O dinheiro que se guarda, que se amontoa, que se poupa, é aquele que for, mas não se multiplica, está aí, é exatamente, é sempre o mesmo. E, portanto, levar alguma coisa sobre ele é uma questão moral. E houve, dentro dos congregados, aqui e em outros lugares, eu posso citar um dos mais famosos portugueses, dos mais famosos congregados portugueses, homens mais cultos de todos os tempos, António Pereira de Figueiredo, que foi capaz de traduzir a Bíblia trilingue, 3, latim, hebraico e português. E António Pereira de Figueiredo era, como muitos outros, simpatizante dos jansenistas. O jansenismo era uma corrente de opinião que era contrária, podemos dizer assim, a tudo o que fosse de algum modo, a que não estivesse rigorosamente prescrito, ou seja, uma corrente austeritária. Austeridade no bom sentido do termo, os jansenistas eram por ela. E uma corrente forte dentro dos oratorianos dizia: não, senhor, não se pode emprestar dinheiro a juros. Emprestar dinheiro a juros é um ilícito. E, portanto, se é um ilícito, nem os padres podem absolver aqueles que cometem esse pecado. O que era uma coisa grave. Muitos casos concretos, as pessoas iam confessar-se, declaravam que tinham emprestado dinheiro a juros e ele dizia: pois está bem, muito bem, mas olha, então tenha paciência, mas eu não a posso absolver. E, portanto, essa foi uma corrente de opinião no Porto, concretamente, e aqui no norte de Portugal isso repercutiu-se. Aqui em Braga foi um autor aqui muito citado, um dos responsáveis, um padre António Cardoso, escreveu mesmo um tratado
chamado assim, resposta de um amigo ao outro sobre se o contrato de empréstimo de dinheiro a juros é ou não usura. E ele diz, é usura. E, portanto, não pode. Mas, portanto, e o dinheiro que é emprestado sobre bens móveis ou bens imóveis, sobre terrenos, sobre culturas, sobre, enfim, propriedades, etc. Bom, isso aí é outra coisa a pensar. Portanto, mas, repito, a prosperidade de que eles gozaram durante uma parte significativa da sua existência provinha dos seus próprios bens, porque eles não cobravam nada a ninguém. Não cobravam nenhum serviço a ninguém. Cobravam, creio eu, ou seja, muitas vezes as pessoas pediam-lhes missas, designadamente aquilo que se chamava capelas, e nesse caso concreto, pois davam um estipêndio, um preço, um dinheiro X em função de tantas missas, obrigação de tantas ou tantas ou tantas. Mas, para além disso, eles não tinham propriamente serviços cobrados. E os do Porto, concretamente, investiram, por exemplo, em quintas no Douro. E souberam, e devo dizer uma coisa importante, souberam escolher muito bem. Todas as quintas as antigas quintas dos padres oratórios têm os vinhos mais caros do Douro. Sinal de que eles souberam escolher exatamente o que era melhor, o bom. E tinham, eles próprios, usavam-no, vendiam-no, etc. Bom, isto, portanto, relativamente, é um aspecto importante. Quem eram, portanto, os congregados? Os congregados eram pessoas que não tinham entre si outro vínculo que não fosse este. O vínculo do amor fraterno, ou seja, do gosto, do desejo de viver em conjunto. E depois organizarem-se em comunidade. E para isso tinham uns estatutos muito interessantes que em Portugal, quando foram escritos, pensados e discutidos, se hesitou entre dois modelos. O oratório não é propriamente uma invenção portuguesa, mas o oratório português é diferente de todos os outros. É parecido, muito parecido com o italiano, de onde veio a matriz essencial, à volta de São Filipe de Neri e dos seus próximos. Depois é próximo da matriz espanhola, mas é muito, muito diferente, por exemplo, da matriz francesa e de outras. Portanto, houve mesmo dentro do oratório discussões de fundo sobre esta matéria. E aqui Braga teve nesse aspecto um papel importante. E as discussões eram, as polarizações das discussões batiam essencialmente no seguinte: dentro da comunidade, tudo deve estar de tal forma regulado e de tal forma minuciosamente previsto que cada um não tenha qualquer liberdade de manobra ou ao contrário. Isto é, o próprio propósito. Que poderes é que tem? Que poderes é que, o que é que ele pode fazer? Quais são, ele e os padres do governo, o que é que pode, até onde podem ir? E aqui havia, então, como eu disse, duas correntes de opinião também muito fortes. Uma que era a matriz italiana, São Filipe de Neri, que era um homem da persuasão e digamos, do exemplo individual, portanto, que atraía as pessoas pelo carisma da sua vida e da sua forma de comportamento, e traduziu isso nos seus próprios estatutos. E havia outra matriz, que era a matriz francesa, de um homem de grande cultura e de grande nível, chamado Cardeal Bérulle, que era oratório francês, que, sendo da época de Luís XIV, como Rei Sol, um oratório musculado, rigidamente estruturado, em que cada um sabia exatamente qual era a sua função, até onde podia ou não ir. Ora, o oratório português seguiu exatamente o modelo filipino, criando, enfim, muitas discussões para ser aprovado
difícil, exatamente porque quando chegavam a Roma os documentos, eles diziam assim, mas eles querem ter as mesmas coisas que eles querem, os portugueses. Concretamente o padre Bartolomeu do Quental, que foi o fundador do oratório em Portugal. Os responsáveis pela Cúria Pontifícia perguntavam, mas ele quer ter as coisas todas como as indulgências, as benesses, chamemos-lhe assim, todas as vantagens que tem o Estatuto Italiano e não quer que tenha a instituição italiana e não quer os seus estatutos. Então o que é que ele quer? Quer, desculpem a expressão, que está nos documentos, nas cartas trocadas entre uns e outros, a certa altura, um senhor lá do Vaticano, um respondente da Cúria Pontifícia, dizia, diga a esse senhor, ou seja, ao Bartolomeu do Quental e aos que estavam a organizar os estatutos, que ele quer chuva no naval e sol na eira. Aqui não há. Ou é uma coisa ou é outra. Ora bem, mas venceu, ao fim e ao cabo, venceu essa tendência não centralista e não autoritária, o que foi uma virtude e também um defeito. Foi uma virtude, grande virtude, porque permitiu essa grande liberdade de que eles usavam em todas as circunstâncias, dentro e fora. Dentro e fora de casa, enfim, na sua ação privada, sem terem propriamente que pedir autorização por isto ou por aquilo ou por aquilo ou por aquilo. Desde que eles saíam de casa com toda a facilidade, desde que levassem um companheiro. Não era permitido que eles fossem, cada um para o seu lado, por onde entendia, sem dar, digamos assim, conhecimento a ninguém. Não, deveriam sempre acompanhados, 2 a 2. Mas iam para todo o lado, sem que ninguém se preocupasse em saber onde é que eles gastaram o tempo, porquê, porque não, etc. Normalmente iam aos hospitais, às cadeias, enfim, a ver os presos, enfim, aos velhos, as pessoas desvalidas, através, sobretudo, de irmandades que foram constituindo. Designadamente a Irmandade, no caso concreto, a Irmandade dos Congregantes e depois, dentro de cada casa, Porto, Lisboa, Braga, etc., tem a sua própria Irmandade em função das características do meio. Ora, essa liberdade, eu dizia-lhe que foi uma vantagem, uma grande vantagem, porque eles sentiam-se todos mais ou menos presos apenas pela sua palavra, pelo seu compromisso de honra. E mais nada. E foi também um defeito, porque quando em 1834 as chamadas ordens religiosas ou as instituições religiosas, consideradas assim, embora eles não fossem propriamente uma ordem religiosa, mas estavam equiparados ou foram vistos como, e consequentemente foram extintos. Ora, como as casas, eles chamavam-se, cada unidade chamava-se uma casa. Casa de Lisboa, Casa do Porto, a Casa de Braga, a Casa de Viseu, de Freixo de Espada à Cinta e de Estremoz. Foram essas que existiram. Ora, como estas casas eram todas completamente independentes entre si e não tinham uma cabeça central que as reunisse em conjunto, nunca mais tiveram capacidade de se voltar a organizar. Isto é, nada as unia, desfizeram-se, não tinham nenhuma cabeça reconhecida como tal que os unisse todos e, portanto, nunca mais puderam recompor-se. E houve uma tentativa de impor um geral. Um geral, quem era? Era alguém cuja inspiração vinha um pouco do oratório francês ou também vinha da Companhia de Jesus, de quem eles eram, de algum modo, pelo menos eram contemporâneos e, aos olhos do povo, eram concorrentes. Concorrentes porque entraram no ensino. Eu já vou tentar tocar aqui. Ora, eles tentaram, em determinado momento, em finais do século, no princípio do século XVIII, tentaram uma cabeça que unisse todas as casas entre si, essa tal entidade que estivesse acima e pudesse, de algum modo, velar pela uniformização de tudo aquilo que eram os institutos oratorianos. E quem é que foi escolhido para desempenhar essa função? O superior da Casa de Braga. O prepósito da Casa de Braga, chamado José do Val, que deveria ser o visitador geral. O que é que ele fazia? Fazia, se nós pudermos dizer hoje, uma espécie de visitas de inspeção. Ia casa por casa verificar o que é que estava bem,
o que é que porventura não estava bem de acordo com os estatutos, o que é que eventualmente seria de corrigir ou não, etc. Deixar uma espécie de recomendação, mas só fez uma visita. Ponto final, não teve nenhuma sequência, porque ninguém atendeu propriamente às observações que ele fez, e como cada uma delas era completamente autónoma e tinha o seu governo próprio, se quisessem seguir alguma coisa, alguns das recomendações, tudo bem, se não quisessem, também tudo mal. Ora bem, isto deu-lhes, como disse, alguma força e também, simultaneamente, alguma fraqueza. E eu dizia, há pouco, que os congregados do oratório tiveram um papel excepcional, sobretudo, que não tem sido propriamente muito trabalhado, ultimamente até foi, por uma colega nossa, minha e daqui do professor José Marques, da Universidade do Porto, que fez um belíssimo trabalho sobre o Padre Teodoro de Almeida Azulmira, e que é um grande trabalho, ora bem, mostrando que os congregados, de algum modo, de uma forma não pública, não, podemos dizer assim, escandalosa, eram um pouco o reverso daquilo que eram as escolas dos jesuítas, suas contemporâneas. Os jesuítas tiveram um papel, não é possível ignorá-lo, um papel fundamental na promoção do ensino em Portugal, designadamente daquilo que nós podemos chamar hoje do ensino secundário. Pela primeira vez, com a Companhia de Jesus, houve instituições de ensino secundário desde o Alto Minho até ao Algarve. Todas, sem exceção. Pela primeira vez, porque o Estado nem tinha sensibilidade para isso, nem tinha nenhuma capacidade financeira ou pedagógica ou outra. Mas os jesuítas tiveram e colocaram os seus colégios como lugares de excelência, de formação de excelência. A esmagadora maioria dos altos quadros, podemos dizer assim, da monarquia portuguesa do século XVIII tinha sido discípulo dos jesuítas, um pouco em todo lado. Ora, os congregados, os primeiros congregados tinham sido exatamente alunos dos jesuítas e perceberam o que é que se passava e o que é que os jesuítas pretendiam formar. Os jesuítas pretendiam formar gente para combate. Para combate que é pelas ideias da fé, daquilo em que se acreditava. Tanto do ponto de vista filosófico, como do ponto de vista teológico, como do ponto de vista cultural, um jesuíta era alguém preparado para a guerra, mesmo que fosse guerra verbal, mas estava preparado. Os oratorianos fizeram um pouco ao contrário. Primeiro, foram para o ensino por uma razão, não à partida não estavam previstos colégios abertos nas casas oratorianas, que no entretanto os abriram em todo lado, a seguir, e não estavam previstos se os alunos entrassem todos só com 18 anos. Mas muitos começaram a entrar mais jovens, com 13, com 14, com 15, e muitos deles não tinham formação. Então os oratorianos concluíram que a única solução era eles próprios formarem os seus discípulos. E por outro lado, como eles estavam num meio no qual queriam interferir diretamente, abriram esses colégios ao exterior. Tinham os chamados alunos internos, os seus, e os alunos externos, que eram todos os que vinham de fora. E que é que aprendiam aquilo que se aprendia no ensino secundário e no ensino superior. Primeiro as humanidades, naturalmente, gramática latina, filosofia, etc. E depois aquilo que nós podemos chamar os estudos superiores. E eles tiveram grandes muitos discípulos e praticamente toda a juventude mais dinâmica e podemos dizer assim mais desejosa de saber frequentou as aulas dos oratorianos. É preciso, no lugar onde está neste momento o Ministério dos Negócios Estrangeiros, ou seja, o Palácio das Necessidades, o Palácio das Necessidades foi instituído por Dom João V para que os oratorianos congregados de Lisboa, portanto, pudessem abrir aulas, designadamente de matemática, física, química, etc. Aquilo que se chamava a filosofia natural. Onde se faziam experiências, onde os reis e os nobres, etc., iam assistir, a nata da sociedade portuguesa passou pelos seus colégios. Ora,
os oratorianos, em todo o lado por onde estiveram, tiveram um papel essencial, sobretudo na promoção daquilo que eram as ciências, que nós chamaríamos hoje ciências da natureza e as ciências exatas, que para os jesuítas não eram propriamente, não eram o seu forte. Eles também tocavam, houve muitos jesuítas importantes, alguns até posteriormente, ou relativamente pouco conhecidos, e alguns, não sei se intencionalmente ou não, ignorados. Por exemplo, o Laboratório Astronómico da Universidade de Coimbra foi fundado por um antigo jesuíta, que por acaso também foi oratoriano, depois da expulsão dos jesuítas. Também foi oratoriano, e que era um matemático e um astrónomo, José Monteiro da Rocha, e que foi uma figura de primeiríssimo plano. Inclusive, e perdoa-me, escrevi uma biografia de Dom Pedro IV, nós estamos exatamente nos 184 anos da morte, vamos comemorá-los na segunda-feira, como disse, na Igreja da Lapa, com umas exéquias solenes. Se alguém quiser aparecer, vai ser tocado e cantado o Requiem de Verdi, e vão ter mais algumas, o Requiem de Verdi, nada, o Requiem de Mozart. Desculpe a expressão, foi um lapsus língua, estava a pensar há pouco em Verdi. E terão mais algumas cerimónias. Ora, Dom Pedro IV falou-nos da Rocha. Quando José Monteiro da Rocha, quando a corte foi para o Brasil, eles quiseram que ele acompanhasse a corte. Mas ele tinha sido jesuíta, tinha estado no Brasil, em Salvador. Tinha uma experiência de viagem de barco, que esteve quase a afundar-se por 2 vezes. Que ele disse, eu pôr o pé no barco nunca mais. Se me quiser matar, eu morto irei, vivo não vou. Isso posso garantir. E quando a família real foi para o Brasil, ele recusou sair, mas em homenagem ao seu real discípulo, ao morrer, deixou-lhe a sua biblioteca inteira, que foi para o Palácio da Ajuda e que está em boa parte na Academia das Ciências de Lisboa. Portanto, os jesuítas também tinham gente de jeito, mas entre os congregados do oratório, a abertura às ciências, digamos assim, ao mundo da experiência, que começava agora a dar passos cada vez mais largos, designadamente a partir da filosofia inglesa e, sobretudo, nós pudéssemos chamar do início da filosofia das luzes, aí os oratorianos tiveram um papel fundamental um pouco em todo lado. Ora bem, para além disto, portanto, do papel central que eles tiveram, é interessante saber que os oratorianos tinham algumas características únicas. Uma delas era a sua vocação urbana. Eles apenas, num caso, não se instalaram numa cidade e isso foi-lhes fatal. A primeira casa oratoriana a nascer foi em Lisboa, em 1668, através de Bartolomeu Quental e o padre Manuel Bernardes, que foi um dos congregados da primeira hora, etc. Nasceu em 1668. Em 1673, por razões especiais, que não vale a pena agora aqui trazer à colação, foi criada uma outra casa, ou enfim, fundada outra casa em Freixo de Espada à Cinta. Muito longe, em circunstâncias muito especiais, que embora tivesse um papel importante, faltava-lhe um público capaz, como o público das cidades. E, portanto, ela começou, em determinado momento, a cair, a perder força. A seguir, fundou-se uma casa no Porto, em 1680. A seguir, outra em Braga, esta. Que, por sua vez, esta Casa de Braga teve, como as pessoas sabem, a partir dos meados do século XVIII, um hospício em Monção. E um hospício que é um colégio, uma espécie de casa de assistência. Sobretudo, o objetivo era ensinar a juventude local. Tinha sido uma doação de um homem rico no Brasil, de Monção. Aliás, Monção deu muitos homens ilustres para as Minas Gerais, mas ele queria que a juventude da sua terra tivesse possibilidade, pelo menos, de se instruir, para além daquilo que eram os rudimentos, e pugnou para que tal acontecesse. E aconteceu. A que horas é que veja lá? A hora que
estou a abusar. Eu devia ter meia hora e eu meia hora. Okay. Então vou já terminar. Peço desculpas, estou a abusar. Mas eu dizia-lhes, portanto, eles tinham uma vocação urbana, essencialmente. Instalavam-se nas cidades. Porquê? Porque uma grande parte da sua ação era a recepção e a oração, a chamada oração mental. E aí as chamadas sacristias ou oratórios anexos às igrejas, como esta capela. Só não sei porque é que se chama Capela dos Monges. Ele depois, o Dr. Eduardo dirá, porque eles monges não eram de maneira nenhuma. Mas as capelas que eles tiveram, as capelas ou aqueles chamavam oratórios, estavam anexas às casas e sempre abertas, para que as pessoas pudessem entrar quando muito bem entendessem, se quisessem conversar muito sim ou não, etc. Mas tinham horas fixas de oração nas quais participava a comunidade. E, sobretudo, eles tiveram essa grande inovação também, que era chamada, de algum modo, a vulgarização da oração mental. E a oração mental, ao contrário do que as pessoas podem pensar, não é a pessoa fechar os olhos e rezar com os olhos fechados. Não é isso. É fazer uma leitura, é tentar perceber o que é que está no texto, fazer o comentário do texto e depois a seguir tirar conclusões e rezar. Enfim, são 5 passos. O Padre Manuel Bernardes diz isso muito bem. É assim, 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 assim. Ora, eles, de algum modo, foram arautos de instituir universalmente esta oração mental. E por isso eles precisavam de viver nas cidades. Para além disso, outra das suas fundamentais funções foi manterem missões rurais. Sim, eles tinham sempre aquilo que eles chamavam esquadras de missão a percorrer o país à procura, digamos, de elucidar os fiéis, de procurar, informando-se previamente, saber quais eram os males de cada freguesia. Se havia inimigos, se havia perjúrios, se havia caloteiros, desculpem a expressão, etc. E aí iam armados justamente para isso. Outra coisa que eles faziam de uma forma magistral era darem consultas públicas de direito nas suas casas. Tinham sempre 2 juristas, pelo menos, 2 juristas, um em direito civil e outro em direito canónico, prontos a responderem ou por escrito às dúvidas que os quisessem ir colocando. E por isso mesmo eles foram casas permanentemente abertas, que tiveram uma função, podemos dizer assim, única. Foi pena que criaram espólios, designadamente bibliotecas. Estão estudadas a Biblioteca de Braga, a Biblioteca do Porto, etc. Bibliotecas muito interessantes, porque mesmo os livros censurados normalmente estavam lá. Eles precisavam de saber e, portanto, liam-nos. Não liam todos, não eram abertos a toda a gente, mas estavam lá e normalmente estão com anotações, sinal de que foram lidos mesmo. Portanto, foi esta instituição que se chamava Congregação do Oratório, porque era exatamente um lugar onde as pessoas se juntavam para sem qualquer vínculo, para voluntariamente orarem. E eram congregados apenas para isso, em determinadas horas, e foi daí, com este elan inicial, que estas casas se iniciaram e que, durante cerca de um século e pouco, tiveram um papel, em alguns casos, fundamental, justamente na promoção humana, social e, se quisermos, também até, sobretudo, religiosa, designadamente no esclarecimento de questões fundamentais nos espaços rurais mais ou menos adjacentes. Muito obrigado. Eu sei que abusei do tempo. O meu colega, enfim, desculpar-me. Pronto, muito bem, muito bem. Peço desculpa. Não, eu vou falar em pé. Eu tenho que ver. Eu vou... O professor vai ter que ir para ali. Não se preocupe, eu quero arranjo. Agora sim. Obrigado pelo convite.
É um prazer estar nesta casa e eu começo por agradecer ao Padre Paulo e a toda a comunidade que está aqui o zelar por esta casa. O zelar por este momento fantástico, por esta instituição que não deixa de ser religiosa, por todo o outro trabalho que fazem muito além da arte. Eu não posso deixar de me lembrar do meu espanto um dia que estive aqui a quando da exposição de Paulo Neves, de encontrar lá fora uma quantidade de pessoas a falarem por gestos. E fiquei maravilhado quando soube que fazem cá uma missa para esse tipo de pessoas. Fantástico. Parabéns. Obrigado. Eu começo por dizer outra coisa também, em relação à minha formação. Eu, quando entrei para o doutoramento, sim, eu tinha um currículo considerado relevante. Depois segui todos os caminhos que tinha a seguir, fui aluno como os outros, tive a grande chatice para mim de ter que escrever a tese em 3 anos, eu queria fazê-la num ano, obrigar-me a fazer em 3. Mas pronto, segui os caminhos todos e segui os caminhos pela via do homem que me tinha encantado, que era este homem, Robert Smith, o homem a quem nós devemos um grande, enorme conhecimento sobre a arte em Portugal do século XVIII, mas que também tem um livro extraordinário, The Art of Portugal, que a partir do século XVI e até ao século XIX deu a conhecer a arte portuguesa em todo o mundo. Ele era um homem que escrevia muito bem, era um homem que escrevia um bocadinho barroco, tinha uma facilidade de comunicação imensa e, com isso, conseguiu atrair imensa gente. Quando, em 99, a Fundação Carlos Gulbenkian quis fazer uma homenagem aos historiadores de arte do século XX, escolheu precisamente a figura de Robert Smith, fez uma grande exposição, 300 metros quadrados, na Bienal de São Paulo. Depois, essa exposição veio a Lisboa, passado 3 meses, teve muita. Nessa altura que eu comecei a pegar no Robert Smith a sério, eu estive integrado nessa equipe e pude ver o que é que ele tinha feito, o que é que ele não tinha feito, por onde tinha andado, por onde não tinha, qual tinha sido o seu percurso. Isto, falar sobre Robert Smith seria outra conversa, isto para vos dizer apenas uma coisa. Em 73, faz-se em Braga um congresso absolutamente extraordinário dedicado ao André Soares. Curiosamente e lamentavelmente, no segundo dia de trabalhos, faleceu Pablo Picasso. E José Augusto de França, nessa altura eu estava na Guiné-Bissau, eu soube, José Augusto de França propôs um voto de louvor que toda a gente, apesar de ligado ao século XVIII, subscreveu naturalmente. Mas o professor Robert Smith, no livro que então foi editado pela Livros Horizonte e que a Câmara adquiriu praticamente todo, falava de uma pequenina capela, aqui existente, chamava-lhe Capela da Senhora da Aparecida, e classificava entre as obras do André Soares. Depois, não dizia nada porque é que ele defendia que essa obra era do André Soares. Quanto ao retábulo, dava 3 ou 4 linhas, fazia alguns paralelos para mostrar que poderia ser dele. Não há dúvida que não era fácil falar desta casa e, sobretudo, desta capela. O professor Eugênio sabe disso muito melhor que eu. Há muito pouca documentação para aqui. Não sei se a documentação desapareceu no incêndio que houve aqui em 1846.
Não sei se foi por qualquer outra razão que os papéis se perderam. Sei que na biblioteca, no Arquivo Distrital de Braga, nós temos umas memórias, não temos mais nada, praticamente mais nada. Mesmo nos livros notariais, que os percorri todos, encontrei, por exemplo, a fundação da Casa de Monção e documentação em Monção, mas para Braga não temos praticamente quase nada. Temos este altar, este retábulo e pouco mais. Portanto, o trabalho foi um trabalho que, quando eu quis fazer doutoramento sobre o André Soares, levado, volto a dizer, por este homem, que veio falar do nosso país, do meu Minho, da minha Braga, eu tive muitos problemas, muitas dúvidas, até porque nem sequer no livrinho que em 64 se fez, a quando da abertura da reabertura desta casa depois e desta igreja, depois das obras que se fizeram, nada se falava. Era um buraco absoluto, Então, comecei a trabalhar de outra forma. Comecei a trabalhar com aquilo que eu não tinha, mas com aquilo que eu tinha. E aquilo que eu tinha era uma prática de olhar. E eu devo dizer, eu não faço fotografia. Eu meto as imagens na cabeça. Eu, aos meus alunos, proíbo-os de fazer fotografia antes de me ouvirem. Primeiro, eles têm que ver. Depois têm que ouvir. E depois, são livres para fazer as fotografias todas que quiserem. Porque se nós não tivermos as imagens na cabeça, nós não conseguimos fazer as ligações que é fundamental fazer. A análise formal é um dos caminhos da história da arte. E foi esse que eu tive que seguir para aqui. Trouxe muitos colegas, muitos amigos, muitos portugueses, alguns europeus, muitos brasileiros. Quando lhes mostrava a capela, tinha sempre a mesma reação. E ficavam com a boca aberta. E depois, quando eu lhes perguntava alguma coisa, um dos mais extraordinários, infelizmente falecido, Paulo Varela Gomes, perguntei-lhe: Paulo, o que é que tu achas? Ninguém me dizia nada. Vítor Serrão chegou a sugerir-me Guarino Guarini, o homem das arquiteturas mirabolantes, fantásticas. Fui a Turim atrás dele. Nada. Não tinha nada a ver com o André Soares. E depois de um trabalho de muita comparação, volto a dizer, muita comparação, eu tinha um fotógrafo, fotografava aquilo que eu lhe pedia, e enquanto que ele fotografava, eu olhava. E foi isso que me permitiu fazer as comparações que vocês vão ver. André Soares nasceu em 30 de novembro de 1720. Nós estamos a fazer 300 anos. Morreu em novembro, 26 de novembro de 1769. Nós estamos a fazer 250 anos, é para o ano. Era esta a letra dele e é esta a assinatura dele. Uma letra corrida, bastante bonita. Viveu ali no Largo Barão São Martinho, onde seu pai tinha uma loja. Curiosamente, ao lado do pai, o João Duarte e Silva, João Duarte Faria e Silva, o homem que fez o Palácio do Raio, também lá estava. E depois, a partir de 1756, veio viver para esta casita, muito possivelmente para esta, não tenho a certeza absoluta, que é hoje na Rua Visconde Pindela, que é esta Casa Branca.
Isto era normal, isto era muito normal nesta altura, os grandes nomes terem casas muito simples. Marceliano de Araújo morava na Rua Santo André, numa casa melhor que esta, mas numa casa bastante simples. Agora também vos posso dizer que quando um dia bati à porta e apanhei 2 senhores, um casal idoso, e lhes disse que aquela casa possivelmente era onde tinha vivido André Soares e morrido, eles ficaram assim a olhar para mim. E depois disse, é o homem que desenhou a fachada da Igreja dos Congregados. Então foi alguém muito grande. Entre, faz favor e veja à vontade. Foi muito curioso. O que nós vamos falar é da dita Capela dos Monges. Claro que não é Capela dos Monges, porque os oratorianos não eram monges. Mas há coisas que a gente não pode mudar. E quando toda a gente falava dos monges, se eu fosse dizer outros nomes, as pessoas não iriam entender. E, portanto, sabendo que é um erro, neste momento se calhar já não é um erro, porque já se aceita piamente. O Dr. Eugênio diz-me que não a conhecia, muita gente aqui é capaz de não a conhecer, até há alguns anos ninguém a conhecia, e o que é que ela é? Pegando nesta fotografia, fazendo pirataria no Google, o que nós vemos é apenas isto, o lanterninho. E por falar em pirataria, senhora vereadora, vocês vão ter um problema muito grande, porque todas estas imagens vão ficar convosco e toda a gente que quiser aceder a elas, dirija-se à Câmara e peça uma cópia. É o meu costume, sempre que faço uma palestra, deixar que as imagens fiquem para quem quiser. E a capela é esta. E a capela é esta coisa absolutamente extraordinária. É um espaço que Sr. Padre Paulo, é um terço da Capela Mor? Está ali o meu amigo a dizer, é aquele lado, é aquele bocadinho, até ao fundo. Porque nas janelas, eu quando está aqui ouvi missa, aliás, o seu antecessor não permitia, quando houvesse aqui cerimónias religiosas, visitas lá acima. Quando vão comigo, têm que estar todos calados, só posso falar eu. Cá está, a democracia dos oratorianos não se aplica aí. É uma capela em que tem meia dúzia de metros quadrados. Vemos aqui, no sentido inverso, e o ponto de fuga que vai ter ao sítio onde poderia existir, eventualmente, um sacrário. Depois de muita procura, um dia lembrei-me, estava em casa e lembrei-me de uma fotografia que tinha feito, por acaso eu, nos Arcos de Valdevez, na Igreja da Lapa, do André Soares, mais uma que se faz por análise formal, a atribuição, e não tive a menor dúvida, ao ver este tratado de arquitetura do padre André Aposo, um tratado está em 2 volumes, 1693, 1700, chegou a ser editado em Portugal. Um tratado que teve uma aceitação louca por todo o nosso país e na América Latina, então, é absolutamente impressionante. É impressionante. Quase diria que não haveria nenhuma casa religiosa que não tivesse este tratado. E o mais curioso é que Minas Gerais, que não teve ordens religiosas, André Aposo é absolutamente fundamental para se compreender. Aliás, eles têm vários estudos sobre o André Aposo e a arquitetura e a talha em Minas Gerais. E nós, vendo isto, podemos comparar com isto. Isto é um levantamento feito por alunos da arquitetura do Porto e nós vemos que um espaço tão pequenino tem a entrada, tem a nave,
tem o cruzeiro e tem a Capela Mor. Tudo. É uma igreja completa. É uma igreja que tem tudo. É fantástica. E temos aqui o projeto do Pozo, com as colunas e com as colunas que sobem. Temos um projeto que foi levado a cabo em Cabeceiras de Basto, em que dá para ver que há uma aproximação imediata do Pozo, e até esta é uma das razões porque não se pode atribuir aquela maravilhosa igreja de Cabeceiras de Basto do Mosteiro a André Soares, porque quando André Soares quis fazer isto, eu peço que fechem os olhos, porque é para a surpresa ser maior, fez isto. Não, perdão, saltou. Saltou muito. Fez isto. Portanto, estão a ver. Não há paralelo possível entre isto e isto. Isto é André, como eu lhe chamo, isto é André no seu melhor. Isto é o melhor de André. Mas, por razões que direi a seguir, este é o testamento de André. É uma obra absolutamente fantástica. Por isso, todos que a viram e que depois saíram de boca aberta, mesmo os maiores especialistas, tinham razão em ter a boca aberta. Eu não posso esquecer o Benedito Toledo, arquiteto, professor da Universidade de São Paulo. Andei 3 dias com ele, nós conhecemos desde 89. O Benedito deve estar agora com 80 anos. Vimos a capela por volta das 11h30 da manhã. Fomos almoçar, só a Susana, a esposa dela, é que falava. Eu disse: Benedito, não falas? E dizia a Susana: Eduardo, tira os cabelinhos da chuva que ele não vai falar. Falou-me ao fim de 3 dias e disse só: Eduardo, eu conheço a Europa toda, nunca vi nada igual. Nada, nada. É um lanterninho, é uma nave, é um lanterninho e é um retábulo que tem no bolso. É um retábulo tamanho bolso. Não tem nada a ver com o maravilhoso e imenso retábulo que o Robert Smith tanto gostava, o retábulo da Senhora do Rosário, no convento de São Domingos, em Viana do Castelo. Não, este retábulo é mínimo. Este retábulo é a melhor peça do André Soares em talha. Porque ele é perfeito e daqui a bocado vou dizer porquê. Agora, a questão da datação. Mas como é que eu poderia saber que isto era 1768? E não sei se é 68, se é 69, é mais ou menos isto. Quando não tinha documentação rigorosamente nenhuma. E a razão é esta. É que nós sabemos que este é de 1768. Este Guadalupe, que felizmente agora está a ser restaurado, estão-lhe a tirar a tinta Robiolac, que, salvo erro, em 97 ou 98 lhe colocaram, nós este sabemos que é de 68. E ele, do ponto de vista de desenho, não é tão bom, mas é muito semelhante. E é muito semelhante a este, que está numa capela particular em Arcozelo, Vila Verde, e em que se nota aqui alguns ensaios para outros caminhos, mas isso era outra conferência. E este que está na Sé, muito mais simples, atenção, a mesa de altar não tem nada a ver com ele. 68, ele vai morrer em 69, e nós sabemos que em 79 há vários momentos em que ele deve estar de cama, porque era ele que tinha que escrever as atas de uma confraria da Sé e não as escreve. Portanto, é o período final, mesmo final dele. E
temos essa data. Voltemos então à obra. Como vos disse, temos uma peça completa, com o espaço antes, com a nave, com o lanternim e transepto, que não existe, que na prática não é transepto, porque não é aberto para os lados, e com a capela-mor. O retábulo é das coisas mais incríveis que se possa imaginar. É um retábulo que tem, não sei dizer-vos, não sei o que é que me espanta, o que é que me admira mais, se é a qualidade da linha, ele é linha contra linha. Se vocês virem, há um fio condutor externo, que é este, que se desdobra, porque é duplo. Ele vem, é curva contra curva, mas é contra curva dupla. Há um formal absolutamente espantoso, e depois é curva contra curva, e depois projeta-se. E esta zona central projeta-se mais de 2 metros. Eu digo-vos, corri durante 3 meses a maior parte das belíssimas igrejas rococó da Baviera. Nada vi, tirando na igreja inicial do Santuário de Wies, que é pequenina, que vi algo parecido. Nada vi que se compare com isto. Aquilo que vemos ali, e vemos a profundidade que temos no arco, esta obra é do André Soares, a profundidade que temos, e vemos que ele mesmo assim ainda salta para fora, este, apesar de tudo, não se compara com o que está lá em cima. Ainda é muito maior. Agora perguntam-me, como é que numa capela tão pequenina se aguenta tal volumetria? Por uma razão muito simples. É porque este homem sabia o que fazia. E para tornar o seu retábulo ainda mais forte, ainda mais grandioso, e aqui podemos discutir, o André Soares é rococó, o André Soares é barroco, essa é outra discussão. Para ele ter esta obra com mais dimensão, porque o espaço não lhe permitia, ele faz uma coisa. Ele prolonga estes lados, ele faz como que um abraço. Temos aqui as costas e temos isto. Ele faz isto. Portanto, aqui há toda uma arte de, num espaço mínimo, saber enchê-lo sem cansar, sem ser excessivo, sem ser violento. Depois, há outra coisa. É que ele mostra que o seu retábulo é grandioso através do uso de outra coisa, que é os vazios e os cheios. Nós vemos que ele é todo recortado. E este recorte permite o André Soares, mais do que arquiteto, é um homem dos cenários. É como o Pozo. O Pozo é um homem essencialmente de cenários. E o André Soares é exatamente isso. Ele vai fazer o jogo de vazios e cheios, daí que possa haver a discussão, ele é rococó ou ele é barroco, mas como disse, essa seria outra. Este fundo nunca seria azul claro. E eu daqui a 15 dias vou ter cá uma colega especialista na pintura e douramento da Nova, a Inhelgak, e vou-lhe pedir que venha cá para vermos exatamente isto. E ao ver este fundo, projeta-nos com mais força a parte da frente. E depois é também o desenho da mesa de altar, em triângulo, é o triângulo aqui e é o triângulo ali. Todo aqui há uma sabedoria, há um design, como hoje se diz, absolutamente único. Único. Não há possibilidade para paralelo com nada. E depois é simples. Por incrível que pareça, é simples. Se nós nos lembrarmos de Tibães, nós vemos grandes colunas.
Se nós nos lembrarmos de Viana do Castelo, da Senhora do Rosário, nós vemos enormes colunas. Aqui não vemos nada. Vemos apenas uma leve silva a envolver as falsas colunas, a zona que delimita o Lanternim. Portanto, é um homem que quer fazer valorizar este ponto, quer fazer valorizar este ponto e quer fazer valorizar estas abas que crescem e que agarram. Portanto, ele sabia perfeitamente, quando desenhava, ele sabia perfeitamente o que queria. Ele, quando dava um tiro, era para acertar aqui ou aqui, na mousse. E agora vamos ver como é que eu cheguei a paralelos, como é que eu cheguei a pontos, como é que as coisas se fazem hoje em dia em História da Arte, quando não temos documentos. Como disse, trabalhamos com a análise formal. Há muitos anos que eu andava a pensar em fazer o estudo da linguagem decorativa do André Soares. Tenho esse estudo pronto para sair. Aproveito aqui alguma coisa. Ele é o homem, como vos disse, dos vazios ou da linguagem redonda. Nesta Capela dos Monges, vemos, neste momento, vemos este elemento, vemos aqueles elementos, ou vemos as próprias janelas, estão duas, mais duas. Tudo isto são elementos arredondados. Que, noutro momento da própria capela, está aqui uma zona arredondada. Mas isto, em 68, ou isto ainda, do próprio retábulo, esta zona também arredondada, isto é algo que vem desde a sua origem. Porque esta é a capela, é a porta da capela do Palácio de Dom José de Bragança. Eu desconfio, o Palácio de Dom José de Bragança é inaugurado em 51, mas eu desconfio que a partir de 44 houve um primeiro desenho. E nós aqui, do ponto de vista formal, vemos uma linguagem ainda vai dentro do joanino, não dentro do rococó, que depois o próprio Dom José de Bragança, quis incutir muito fortemente, até para mostrar que ele era irmão de rei e, portanto, ele não fazia barroco, ele queria um novo gosto, o rococó, para mostrar a diferença. Ora, nós vemos aqui exatamente esse elemento, que depois vamos vê-lo nas Torres da Falperra ou um bocadinho abaixo, neste ornato que está na sequência da falsa Torre Cineira da Falperra. Este é outro ornato que ele tira das gravuras de Augsburgo, que influenciaram toda a Europa e que ele depois vai recriar livremente. Ou então aqui, por exemplo, em Tibães, continuamos com o uso do óculo, só que aqui ele faz outra coisa. Este óculo já existia. E ele, no arco, na sanefa do arco cruzeiro, vai aproveitar e vai incorporar. Ou seja, é um homem que continuamente está a recriar-se, ou então, veja-se, na sacristia de Tibães, o espaço superior no retábulo, que é também ele próprio uma abertura, uma zona de profundidade. Ou ainda, num maravilhoso mapa, este maravilhoso, absolutamente fantástico desenho, que é a cartela do mapa das ruas da cidade, do mapa da cidade de Braga, perdão, o mapa da rua da cidade de Braga é outro. Nós, aqui, parte superior, nós temos que trabalhar muitas vezes com bocadinhos e temos que saber
olhar os bocadinhos, unir os bocadinhos, ou então, o apontador não chega lá, mas temos aqui, nesta obra imensa, cheia, porque este é um altar relicário, vemos a quantidade de buraquinhos, de vazios que existem e que nos dão aproximação e distância, ou seja, nos dão mais volume ainda. Outro elemento fulcral no André Soares são as aduelas. Vocês irão ver esta aduela maravilhosa. Teoricamente, uma aduela é uma pedra de fecho de um arco. É uma peça de engenharia. Não é uma peça de arquitetura, não é uma escultura. Mas para André Soares, ele subvertia tudo. Ele pega nessa peça e faz uma escultura maravilhosa. Absolutamente maravilhosa. Parece o corte do estame de uma flor, dos estames de uma flor. Vejamos esse desenho, essa força no fecho do arco, essa aduela, na capela da Senhora de Santa Maria Madalena da Falperra, no janelão, ou na grande porta interior, que também é dele, e que aqui a natureza fez descair um bocadinho. É uma peça muito forte, que mostrar que ele gostava de volumes. Ou então, cá vemos a subversão dessa aduela no retábulo da Senhora da Agonia, em Viana do Castelo, em que temos este elemento, que não é mais do que uma pseudo-aduela. Ora, se vocês olharem para trás, veem ali no arco aquela peça absolutamente incrível. Não há razão para se fazer aquela dimensão. Não há razão para se fazer aquilo. Há, sim, um homem que gostava de volume. Muitas vezes já se deverão ter perguntado, mas porquê? Porquê é que é tão grande aquela peça? Porque com o André Soares, tudo tinha que ser visto. Com o André Soares, tudo era força, tudo era volume, tudo era algo extraordinário. Ou então ainda, nesta Capela do Bom Jesus, as duas que se defrontam, lá em cima no Largo das Três Capelas, nós temos aqui a aduela, que curiosamente tem o inverso para cima. Este outro elemento que nos permite dizer, como é tão repetido nas suas obras, que nos permite dizer que a capela lá de cima é do André. Mas podíamos também, e ainda tenho mais dois, para vos martirizar mais um bocadinho, os chamados enrolamentos. Há bocado mostrei-vos isso e volto a mostrar. Eles estão aqui, estes enrolamentos que são o início de uma linha e uma linha de algo que vai ser muito importante, e aqui é a definição do próprio retábulo. Pois bem, se num lado ela é vertical, na Capela dos Monges, ela começa por ser horizontal na Biblioteca Pública, ou seja, no Palácio de Dom José de Bragança. Ela vai continuar horizontal na Casa de Fresco, que está lá em cima no Bom Jesus, e que era do Palácio de Dom José de Bragança, que é a peça mais decorada da arte portuguesa após a janela do Convento de Cristo. Nós vemos ainda o elemento aqui, e nós temos a certeza absoluta, porque a documentação existe, que a Falperra, Santa Maria Madalena, esta parte de Santa Maria Madalena é do André Soares. Ou então, já com outro desenho, no Palácio do Raio. Já começa a ser coisas a mais para não poder ser dele. Ou ainda, na própria Câmara, que temos a documentação toda, e em que ele goza, porque
tanto a faz num sentido como faz noutro. Era um homem que jogava com tudo. Era um homem que estava sempre disponível para fazer, para subverter tudo. Outro elemento que temos no retábulo lá de cima é este festão, estas palmas. Ora, nós vamos encontrá-las na Biblioteca Pública, portanto, 44. Vamos encontrá-las em 55 no mapa de Braga, sendo que aqui até é duplo, o desenho duplo como temos lá em cima. Ou então, nesta que sabemos que é dele, e o mapa de Braga está assinado por ele, de Guadalupe. Temos este elemento lateral. Ou então, ainda, na Capela de Santo António, da Sé, na Capela da Senhora da Piedade, ou ainda mais, na Capela dos Barbosas, em Arcozelo, Arcos de Valdevez. Arcozelo, Vila Verde. Ainda um último elemento, e poderia trazer mais, são as cornucópias. São cornucópias que nós temos aqui em Braga, no século I, na Fonte do Ídolo. Há uma figura, daquelas figuras que tem uma cornucópia que possivelmente teria frutos. Aqui nós vemos ele a subverter e a servir como cachorro para suportar o lanterninho. Pois bem, aqui com um desenho simples. No Palácio São José de Bragança, ela está aqui, deitada, como elemento decorativo. No retábulo de São João, um dos dois do transepto de Tibães, temos a servir de pianhas, muito bem decorados. Temos outros para aí, de alguém que seguiu o André Soares. Ou, em Viana do Castelo, temos aqui como um mero elemento decorativo. Ele pegava numa coisa e fazia o que queria com ela. E usava sempre os seus desenhos, por exemplo aqui, nos dois retábulos que se defrontam na capela da Casa de Mateus, do Palácio de Mateus, em Vila Real, são essas aduelas. Ou então aqui, com um desenho diferente, mas que não deixam de ser, no retábulo da Senhora da Boa Memória, na Sé, que ele desenhou por sua devoção, e que o Jacinto da Silva, o grande mestre entalhador de Braga, desse período, o mesmo homem que entalhou este, entalhou. Ou, mais uma vez, em Arcozelo, Vila Verde, nós temos aqui uma nova versão da mesma cornucópia. Portanto, utilizando estes elementos todos decorativos, e como disse, outros poderiam ser trazidos, não pode haver a menor dúvida que a capela lá de cima é do André Soares. E com isto termino. Espero não ter abusado do tempo e estou inteiramente à vossa disposição. Volto a dizer, quem quiser estas imagens, se entenda com a senhora vereadora. Vamos falar desta, não vamos fugir ao tema. Nós hoje estamos para falar desta capela daqui. Da capela daqui. Eu estava a falar Não, já estava no outro mundo, já sabia.
A senhora da Aparecida do Brasil tem alguma influência no facto dela também estar lá em cima? Era só isto que eu queria perguntar. Eu não faço a menor ideia. Para mim não há razão de ser a senhora da Aparecida estar ali. Mas como eu peço desculpa o que eu vou dizer, é muito forte, Padre Paulo. Eu disse isto já ao Dom Pio, uma vez que íamos a conversar por Braga. Eu disse assim na brincadeira: a maior praga que Deus deitou ao mundo foi a Senhora de Fátima, a Senhora de Sameiro, o coração de Jesus, o coração de Maria, etc. Ele olhou para mim muito sério, deu uma enorme gargalhada e disse: pois, tirei-lhe as imagens antigas. Esse depois tirou. Qual é isto que eu quero dizer? Quero dizer uma coisa, é que há uma mudança contínua. Há quase uma moda, eu também já o disse, que a mudança de imagens é quase como a moda feminina. Nós tivemos o culto de São Gonçalo tremendo na Idade Média. Tivemos o culto de São Bartolomeu tremendo na Idade Média. Desapareceu no século XVIII. Tivemos o culto do coração de Jesus em meados do século XVIII, desapareceu com a expulsão dos jesuítas, voltou no final do século XIX. Tivemos o culto da Senhora da Lapa, com os jesuítas no século XVI, voltou depois com um padre que veio de São Paulo, o Ângelo Sequeira, do Estado de São Paulo, que veio para cá e que aqui no distrito, na arquidiocese, eu já o estudei, é como fogo em palha, ele vai correr. E quando depois ele vai para a Galiza, é precisamente um homem de cá que lhe diz: ai não, leva o culto da Senhora das Dores, não leves o culto da Senhora da Lapa. E ele responde-lhe: o que me interessa é pregar Maria, o resto, se é uma ou outra, não me interessa. Portanto, há uma mudança contínua. Não sei se foi em 64 que ela foi aqui introduzida, não faço ideia, porque, como disse, nós não temos documentação nenhuma aqui. Se alguém me resolver isso, eu até agradeço. Não sei. A pergunta é a seguinte: eu li no outro livro que não interessa agora, o que o André Soares, para além de fazer o projeto, também deu dinheiro para fazer a capela. Há alguma? Não? Então, o Francisco Silva, naquele livro a vida, é que está lá, quer dizer, não sei se é ficção, se é realidade, não é? O Francisco é o homem que gastou os 4 volumes da minha tese. Ela está rota porque eu emprestei-lhe durante um ano e ele entregou-me cheia de marcadoras e cansada. O Francisco é um romancista. O André Soares era rico. Era muito rico. Ele empresta 12 contos de reis aos jesuítas em 58, perde esse dinheiro, vai tentar recuperar esse dinheiro em Lisboa, não consegue, e apesar de tudo continua a comprar bens para o vínculo da irmã. Nós temos notícia que ele desenhou, nunca que ele executou. Mas, por estranho que pareça, eu não conheço nenhuma pintura dele. Conheço 3 desenhos, um que está em Santa Cruz, a portada dos Estatutos, outro que foi eu que o detectei, que está na Sé, por acaso fraco, mas não interessa, é importante, e o outro que é o mapa que está na Ajuda, que era do espólio de Dom José de Bragança e que era de um conjunto de 3 mapas, não sei onde andam os outros 2. Agora, ele executar, nunca vi notícia para ele executar. Ele dar dinheiro para isto ou para aquele outro, não tenho notícia nenhuma disso.
Ele fazia os desenhos e tanto fazia os desenhos, e agora estamos a fugir outra vez ao tema, tanto fugia aos desenhos, quer dizer, tanto fazia desenhos de coisas grandiosas como de coisas simples. Veja-se a complexidade do desenho lá em cima, ou veja-se a simplicidade de Santo António na Sé. O que ele queria era pretextos para desenhar, é aquilo que eu desconfio. Vamos dar por encerrada esta sessão. Começam a ser quase 11h15 da noite. Eu quero agradecer ao Eduardo Pires de Oliveira, também ao professor Eugênio dos Santos, a sua presença, a vossa presença. Estão aqui umas flores, é uma pequena, digamos, oferta, o carinho também queremos manifestar por terem vindo até cá. Tá? Muito obrigado. E pedir ao Rui... Só um momento, já digo. Agora o tempo da antena é meu. Então, agradecer também ao Rui Ferreira, agradecer que o Rui Ferreira viesse cá. Não temos para a doutora Lígia, mas pronto, ele entrega, é um cavalheiro. Porque temos marcado isto desde setembro do ano passado, praticamente, e quero agradecer também tudo quanto faz pelos congregados. Nós, de seguida, vamos visitar, quem quiser, então, a Capela dos Monges. Provavelmente, não sei se alguém vai tentar fazer o rebranding, mas nunca será Capela dos Oratorianos Altice, mas... ou Altice Capela, é uma brincadeira. E depois, de seguida, pedia que fossem ao salão. Nós temos lá um bolo e algumas coisas mais. Também há espumante, terras de demo. É um bocado estranho nos congregados ser terras de demo, mas o Santo Tomás de Aquino diz que uma das coisas boas contra o diabo é rirmos dele. E, portanto, é essa. Bebemos e, portanto, agradecer que também lá passassem, senão temos que jogar com um bolo enorme que fizemos com muito gosto para vocês. Portanto, o Eduardo Pires de Oliveira vai acompanhar grupos de 20. Portanto, vou pedir a paciência. Primeiro, uma certa ligeireza, depois grupos de 20, para que possam apreciar minimamente. Não entrem. Eu queria pedir uma salva de palmas para esta gente que trabalha aqui nos congregados, para ela que preserva isto. Muito obrigado.